As técnicas aqui apresentadas têm em comum a potencialidade de fornecer aos formandos amplas oportunidades de expressar suas ideias, ouvir as ideias dos outros e discutir diferentes pontos de vista. Assim, os futuros professores primários serão conscientes acerca dos conhecimentos construídos durante sua formação e se posicionarão de forma mais ativa e didática em relação a um certo tema. A técnica Pensar, Partilhar, Apresentar prepara os formandos para apresentarem na discussão plenária seus pré-conhecimentos, suas experiências ou sua opinião em relação a um tema. Primeiro, os formandos pensam individualmente sobre uma pergunta, depois partilham suas ideias com o parceiro antes de apresentar e discutir as mesmas em plenário. Desta forma, a técnica de pensar, partilhar, apresentar promove o envolvimento ativo de todos os formandos, a preocupação e confrontação individual com um tema ou uma questão e o desenvolvimento de pontos de vista pessoal. Vamos usar a técnica Pensar, Partilhar e Apresentar para podermos partilhar com os nossos colegas as nossas experiências. Então, aí cada um de vocês deve anotar pelo menos 2 experiências que teve. Quando falamos de experiências de aprendizagem, não necessariamente todas elas envolvendo professor-aluno, mas qualquer tipo de aprendizagem que vocês tiveram ao longo da vida e que vos tenha marcado. Então, identifiquem a aprendizagem, de quem vocês aprenderam e também quais eram as circunstâncias que vos levaram a ter esta aprendizagem. De forma individual, vamos fazer essa atividade. O que aprendeu, de quem aprendeu e em que circunstâncias teve essa aprendizagem. Já está? Já temos todos 2 experiências, então vamos partilhar essas nossas experiências com o colega ao lado. Cada um vire para o seu colega ao lado e partilhe as suas experiências e também vai ouvir as experiências do seu colega. Também temos que ouvir a experiência do outro colega também. Já partilhamos? Sim. Todos nós temos curiosidade para saber o que vocês aprenderam ao longo da vida, que vos tenha marcado de uma certa forma e de quem vocês aprenderam. Então agora vamos partilhar. Qual vai ser o primeiro par a partilhar as suas experiências? Aquele... Levantou? Vamos ao par lá do fundo. Sim? Vamos fazer o contrário. Conta a experiência do seu colega e ele vai contar a sua experiência. A preocupação e confrontação individual com um tema ou uma questão e o desenvolvimento de pontos de vista pessoais. Maior autoconfiança de apresentar seu ponto de vista em plenário após ter partilhado com um parceiro. O ponto forte da técnica Pensar, Partilhar, Apresentar é a oportunidade de pensar individualmente antes de falar sobre um conceito ou uma prática. É importante que o formador indique o tempo para refletir, dê tempo para refletir e pare de falar. Não é preciso que cada par apresente para evitar repetições desnecessárias. Os pares podem registrar as suas ideias em pequenas riscas de papel ou post-its. Os grupos colocam os seus comentários no cartão da parede. Certo? Vamos lá.
A minha colega, Pelo menos uma experiência. a minha colega aqui, ela diz que aprendeu a trançar cabelo. Então, ela aprendeu a trançar cabelo com as amigas. Então, ela brincava muito com as suas amigas, então, viu que as amigas passavam muito mais tempo a trançar o cabelo. Então, ela, com curiosidade, pediu para aprender a trançar cabelo. Muito bem. Então, aprendeu a trançar cabelo com as amigas nas brincadeiras e por curiosidade. Tá certo? Sim. Obrigada. Sim, o meu colega aqui, Vocês não conhecem o nome dos vossos colegas? o colega João aprendeu a fazer feijoada. Ele disse que via a mãe sempre a cozinhar, então também por curiosidade aprendeu a fazer a feijoada. Muito obrigada. Outro par? Ok, vamos para este lado. Sim? Sim, a minha colega Nícia aprendeu a cozinhar com a mãe e em que situações? Aprendeu por necessidade Aprendeu por necessidade. e porque ela era a única mulher na família. Ok. Sim? O meu colega Castelo aprendeu a escovar os dentes e aprendeu com a mãe e aprendeu por necessidade. Muito obrigada. Vamos ouvir este par. O meu colega Gilson diz ter aprendido a ser humilde. Isso ele aprendeu dos seus pais, numa altura em que ele era muito egocêntrico, queria as coisas para ele. Então o pai ensinou-lhe a partilhar as coisas com os seus primos. Muito bem. Minha colega de lado é Sila Pelene. Ela aprendeu a conviver com pessoas de diferentes etnias. Onde ela aprendeu no Instituto de Formação de Professores. Em que situações, porque aqui temos pessoas de diferentes zonas, de diferentes sociedades, então ela viu a necessidade de conviver com essas pessoas de modo a conhecê-las melhor e buscar novas culturas dentro daquilo que é a diferença no meio tema todo. Muito bem. Então, significa que quando ela passa a viver no instituto, passa a conviver com pessoas de diferentes regiões, então ela teve necessidade de aprender a conviver com essas diferenças. Obrigada. Tem mais algum par que quer partilhar? Sim? É que o meu colega Fabião Buque, ele diz que aprendeu a cozinhar com a ajuda da mãe por necessidade, caso ele ficasse sozinho em casa. Muito bem. A minha colega Carolina disse que aprendeu a ler e escrever com seu pai porque as suas amigas já sabiam ler e escrever, então ela viu que a necessidade de aprender a ler e escrever, porque sempre provocavam, chamava de nomes Pejorativos. Muito bem. Temos este par também, quer partilhar as suas experiências? Josefa diz que aprendeu a jogar bola através dos amigos, nos seus tempos livres. Ok? O meu colega Felso aprendeu a andar de bicicleta junto com os primos. Visto que ele era o único que ainda não sabia pedalar. Houve necessidade dele correr, porque era o único no grupo que não sabia andar de bicicleta. Muito bem. Pensar, partilhar, apresentar. Procedimento. Comece por dar uma dica para estimular o pensamento. Isso poderia ser algo tão simples como lembre-se de um momento em que, ou como você explicaria à mãe, ao pai de uma criança da sua sala de aula, ou defina, você deverá ter a dica escrita no quadro ou num cartão na parede. Conceda aos formandos 1 ou 2 minutos de reflexão sobre a resposta. Peça aos formandos para discutir com o par o que cada um pensou. Circule pela sala, escutando as conversas, tomando notas. Solicite um de cada par para partilhar a ideia principal sobre a sua discussão.
Peça a cada par para escrever a sua ideia principal no papel gigante. Faça a ligação dos comentários dos pares à medida que são compartilhados com toda a turma. De que se